A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 44. Continuando o nosso estudo do livro de Isaías. Esse capítulo fala acerca da soberania de Deus e sobre os ídolos que nada são apenas vaidade, né? Que o Senhor, ele confunde os adivinhos, aqueles, né, que formam para si deuses, que formam deuses com as próprias mãos. Homens constroem deuses com as próprias mãos, a imagem do homem. Só que nada são. O único Deus, Deus vivo, é o Deus criador dos céus e da terra. E a gente vai ver isso nesse capítulo. O capítulo começa no verso 1, dizendo assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. O que o Senhor está dizendo: eu escolhi a Jacó. Sou eu quem sou o Redentor. Sou eu quem o formou desde o ventre. Eu estou gerando uma vida, né? Na minha barriga, né? Tem um bebezinho que está se formando. Mas não sou eu que estou gerando, porque eu achei até muito interessante, numa ultrassom recente que eu fiz, que a médica falou assim: a gente faz os exames para acompanhamento, porque a gente não tem controle de nada. E realmente nós não temos o controle de nada. O nosso corpo forma do zero não, de uma célula do homem e de uma célula da mulher, todo um ser. Mas isso não foi formado ao acaso, é o próprio Deus que nos forma desde o ventre da nossa mãe. Todos nós que hoje temos vida, fomos formados no ventre da nossa mãe, mas fomos formados por Deus, porque a nossa mãe não teve o controle do que estava acontecendo dentro dela. Quem tem o controle do que está acontecendo, quem forma desde o ventre, é o próprio Deus. E é Ele quem sabe o que Ele tem para ti, é Ele quem sabe, né? E é Ele quem te escolhe, é Ele que te remiu, é Ele que te limpa daquilo que não é bom, daquilo que é mal. Aqui o Senhor está chamando a atenção do povo, e a gente vê no capítulo anterior, por causa da idolatria, mas ele fala: eu sou o Redentor, eu purificarei vocês, eu os limparei. E nesse verso fala que ele vai derramar água sobre o sedento. Aquele que está sedento, ele derramará da água, a água viva. Ele derramará do Espírito dele sobre a descendência de Jacó, e eles terão a bênção do Senhor. No verso 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor. Que nós possamos guardar essa palavra. O nosso Senhor, ele é o Rei de Israel, é o nosso Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não crie para si idolatria, coisas que você guarda a tua confiança que vai te ajudar. O Senhor, ele é o primeiro e o último, e ele diz: fora de mim não há outro Deus. Creia nessa palavra. E continua no verso 7. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Quem? Este que anuncia as coisas futuras e as que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então,
não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, o Senhor está dizendo: eu faço você ouvir as promessas e o que eu tenho para ti no futuro. Eu separei um povo que viverá eternamente. Não tenha medo, não se assombre. Eu não tenho desde então vos anunciado das coisas futuras? Porque vós sois as minhas testemunhas. Nós, o povo eleito de Deus, somos testemunhas do Senhor. Há outro Deus além de mim? Ele faz uma pergunta e logo em seguida responde no verso 8: Não, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus além do nosso Senhor, além do Deus Criador dos céus e da terra, além do Deus que te formou no ventre da tua mãe. E ele fala no verso 9, perdão que eu ia ler de novo: há outro Deus além de mim. Verso 9: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. São os próprios homens que formam os deuses com a própria mão, seja de madeira, seja de ouro, seja de prata. E ele diz: ajuntam-se todos e se levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos aqueles que confiam em imagens, em deuses criados por homens, serão juntamente confundidos. O ferreiro, ele faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a malgra, e aplana com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se esquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Aqui essa palavra está dizendo, olha, o carpinteiro, a mesma árvore que ele usa para cortar, para usar para lenha, para se aquecer e para tecer o seu mantimento, é o mesmo que ele fabrica uma imagem de escultura, um Deus, em que ele se curva, ajoelha e o adora, né? E isso não agrada a Deus. Por quê? Porque não existe outro Deus. Toda a criação, tudo que existe nessa vida foi feito pelo Senhor. E quando se prostram diante de outros deuses, o Senhor diz: serão confundidos. Ai daqueles que consultam os mortos, porque na verdade os mortos estão num descanso, estão descansando, porque eles ressuscitarão todos para o juízo, quando a terra findar. Quando chegar o tempo que essa terra findará, então todos ressuscitarão para juízo, uns para a vida eterna e uns para a condenação eterna. E então eles estão descansando. Então o Senhor diz: confundidos são. Tem os adivinhos que adivinham as coisas, e tem coisas que eles verdadeiramente adivinham, outras dão errado. Por quê? Porque eles estão confundidos. Na verdade, o que está usando são demônios. Existe sim o bem e o mal. E existe os anjos do Senhor e o Deus Altíssimo. Assim como existem os anjos caídos, que caíram junto com Satanás, que quis ter a glória de Deus. Mas ele caiu, os anjos que foram com ele caíram junto. Então que você saiba que assim
o bem e o mal, que nós somos habitação do Espírito de Deus, ou se a casa está vazia, somos habitação de demônios. Se a casa está vazia, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, a casa está vazia e limpa para que outras coisas entrem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Só que o Senhor, o nosso Redentor, quando abrimos a porta do nosso coração, nos abrimos para Ele, desejamos a presença dEle, buscamos a Ele nos purifica, Ele nos remiu, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu quando ainda éramos pecadores. Ele nos escolhe quando ainda somos maus. Ele nos ama quando ainda somos maus. E Ele nos chama. Com laços de amor, Ele nos atrai para Ele, para que possamos estar na presença dEle, para que possamos ser salvos. Por quem? Pelo nosso Redentor, Cristo Jesus. No verso 17, diz assim: então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, o resto que sobra da madeira que usou para se esquentar. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia e ao que saiu de uma árvore? Eu me ajoelharia ao que saiu de uma árvore? Aqui a palavra está dizendo, eles untaram os olhos, eles não veem, eles não compreendem, mas que os olhos sejam abertos. A palavra do Senhor nos garante que viria e veio ao mundo aquele a quem daria vista aos cegos. Não só vista, da vista natural de curar, porque Jesus cura ainda hoje, por meio dos servos dele, das servas dele. No nome de Jesus, pessoas são curadas de enfermidades e eu vi isso perto de mim. Mas, além disso, o Senhor diz: os olhos se abrirão, os olhos espirituais, por meio de Cristo Jesus. As escamas podem sair. Paulo encontrou Jesus no caminho. Na verdade, Jesus encontrou Paulo no caminho. Paulo estava indo levar uma carta para prender aqueles que serviam ao Senhor e estavam anunciando o Evangelho de Cristo. Paulo perseguia os cristãos. Só que Jesus amava a Paulo, que não era Paulo, era Saulo. Antes era Saulo. Jesus amava Saulo quando ainda era um pecador. E ele o encontra no caminho. E Saulo diz: quem és tu? E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo foi encontrado pelo amor do próprio Deus. Que você seja encontrado por esse amor, não endureça o teu coração. Saulo ficou cego, mas o Senhor deu visão, não só espiritual, mas natural. Voltou a ver quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Que você saiba, se os seus olhos ainda não foram abertos, que existe apenas um Deus, que essas escamas dos seus olhos sejam tiradas, que o Senhor encontre a ti e remova essas escamas, porque só Ele pode fazer. É só Ele que pode remover. No verso 21, diz assim: lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel.
não me esquecerei de ti. O Senhor jamais esquece de ti. Ele formou Jacó e diz: você é meu servo. Mesmo quando Jacó não foi fiel ao Senhor, ele diz: eu não me esquecerei de ti. Eu sou o teu Redentor. 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Vê o que o Senhor falou para Jacó e que ele fala para ti hoje. Desfaço as tuas transgressões como a névoa será desfeita e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. É você quem tem que decidir voltar para o Senhor. O Senhor, Ele está te chamando a voltar. E Ele diz: torna-te para mim, porque eu te remi. O Senhor, Ele faz isso por amor ao próprio nome dEle, a quem Ele é. O nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. E Ele diz no verso 24: assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho de seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Diante de uma situação em que Israel poderia Jerusalém, né? E Israel poderia não ter, como que a gente vai ser reedificado? Tá tudo destruído. Mas o Senhor, Ele diz: a última palavra é minha. Eu confundo os adivinhos, os sábios que acham que são sábios, eles se perdem na própria ciência deles. Porque a última palavra é do Senhor. E se o Senhor traz, mesmo diante de uma destruição, se o Senhor fala: eu vou reedificar a cidade, haverá vida novamente em Judá, nas cidades de Judá. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E eu vou te dizer, se o Senhor te deu uma promessa, mesmo que o cenário diga que não vai se cumprir, confia na promessa de Deus. Confia, porque a última palavra é dele. Se ele disse, confia, porque se nós perdemos a nossa confiança na palavra do Senhor, nós não alcançamos as promessas dele. O povo de Israel que estava no deserto, eles tinham a promessa de entrar na terra prometida. Só que eles murmuraram, eles não confiaram na palavra do Senhor, desejaram voltar para o Egito para ter as comidas, o que eles tinham antes, só que Deus sempre deu a provisão, mas eles achavam que era melhor no Egito porque tinha as coisas que eles estavam querendo, mas melhor do que o Egito era a terra prometida, e eles murmuraram e não confiaram na palavra do Senhor. O Senhor foi tardio no irar-se. O Senhor, ele foi longânimo. Ele não perdoou apenas uma vez, foram muitas vezes esse povo no deserto. Só que o que acontece? Chegou um ponto que ele falou: basta, não vão entrar mais. E Moisés intercede pelo povo e fala: Senhor, vão dizer que o Senhor os trouxe para morrer no deserto porque o Senhor não poderia fazer com que eles entrassem na terra prometida. E o que Deus faz? Fala: olha, Josué e meu servo Caleb entrarão junto com aqueles descendentes que terão mais, que viriam depois. Mas todos os anteriores que murmuraram, que reclamaram, não herdarão a terra prometida. Temos que ter cuidado. Se o Senhor, o Deus Altíssimo, fez uma promessa para ti, confia,
para que você possa alcançar essa promessa. Porque se no meio do caminho nós começamos a reclamar e não confiar no Deus Altíssimo, podemos não alcançar as promessas do Senhor para a nossa vida. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei acerca de perdermos as bênçãos do Senhor por causa de prazeres instantâneos. E às vezes perdemos as bênçãos do Senhor por não confiar na palavra dele, por reclamar, por murmurar. Que nós não venhamos ser assim, que o Senhor guarde o nosso coração. Guarda o teu coração, leia a palavra, medite nela e que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada dia contigo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. Se você puder, compartilhe essa mensagem, se ela foi ao encontro do teu coração ou se o Senhor te fez lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem.